A sua história nos chama muito a atenção porque você perdeu o seu pai muito quando você era uma criança, né, e na profissão, né, seu pai era bombeiro e ele morreu num acidente. Como é que foi isso? Ele morreu num incêndio, né? No ano de 70, em 10 de 70. Ele estava de serviço e houve um incêndio na Casa Guanabara. E ele foi acionado para atender a ocorrência. Chegou lá, aconteceu essa fatalidade, inclusive tinha um corneteiro que conseguiu escapar. Enquanto você fala, a gente vai mostrar a foto dos dois aqui, dos dois bombeiros, porque além do seu pai teve um outro Teve outro, bombeiro o Mário também, Ramos, né? né? Pode falando. E teve um corneteiro que também conseguiu escapar pelo letreiro da Casa Guanabara. Hoje é outro local, né? Esse aqui é seu pai, né? Esse que tá com o meu dedo aqui é seu pai. Lopes é meu pai. Isso aí aconteceu na Casa Guanabara, na rua Espírito Santo, com a Avenida Afonso Pena. Igual eu falei, em outubro de 70. E ele trouxe até uma foto aqui do funeral, o cortejo fúnebre, né, na Avenida Afonso Pena. Isso aqui foi em 1970, 11 de outubro de 1970. Aqui você vê o caminhão do bombeiro. Não dá para você ver aí, mas aqui com a foto de perto a gente consegue ver os dois caixões, um aqui e o outro aqui, ó. Né, o cortejo fúnebre, as pessoas seguindo o cortejo ali ao longo da Avenida Afonso Pena, homenageando o seu pai, né, e o colega dele que havia morrido. Isso. Bom, a gente sabe que a figura paterna, e isso aí desde que a humanidade existe, né, a figura paterna ela é fundamental na criação dos filhos. Você tinha quantos anos quando seu pai faleceu? Eu tinha 9 anos. 9 anos. É uma família de quantos filhos? Lá em casa nós somos 5 irmãos. Inclusive um nasceu após a morte do meu pai. Meu pai morreu em outubro de 70, ele nasceu em maio de 71. Então sua mãe estava grávida exatamente no período da morte. E deve ter sido para ela, então, assim, um choque, né? Você tem memórias claras da época? Eu tenho, porque eu saía muito com meu pai. Meu pai gostava de pescar, né? E eu, inclusive, o Corvo do Onça, não sei quem conhece aí, eu gostava muito, tinha uma tarrafinha dele, eu gostava muito de bater tarrafa. Então eu sempre acompanhava. Onde é que ele ia, eu estava atrás com um bonazinho para colocar os peixes dentro. Então, O que seu pai representava para você, Lé? Meu pai sempre foi uma pessoa assim, que dava a gente conselho, era aquela pessoa firme, mas sempre falando para a gente fazer coisas boas, o caminho certo, procurando só orientar a gente para o bem. Um pai presente. Presente, ele sempre estava lá presente, orientando, fazendo, chamando a atenção, às vezes corrigindo com uns tapecos, como diz o outro, né? Agora eu imagino que realmente seu pai devia ser um herói para você, né? Porque você decidiu seguir a profissão que seu pai tinha, não é isso? Isso. Então, eu hoje entrei na época para a polícia, que o bombeiro fazia parte da polícia, né? Eu fiz o concurso, passei, fiz o curso e fui galgando lá. Fiquei 22 anos e 7 meses. Você conseguiria contar pra gente, assim, um momento ideal? Eu sei que é difícil até pra gente ter memória disso tudo, mas acho que é uma coisa que foi muito marcante na sua vida, né? O momento ideal que você decidiu, não, eu vou ser bombeiro, quero honrar essa profissão, é a referência do seu pai. Como que foi, o que fez tomar essa decisão, assim? Eu, na realidade, eu não tinha nem vontade, nem pensava. Aí, você tal, seu pai foi bombeiro, você foi bombeiro e tal, quem sabe você tem algumas condições e tal. Aí foi aquele negócio, foi plantando, acabou, eu vou entrar então, vou ser bombeiro então. Aí, cheguei ali, comecei a estudar, fiz um concurso, passei, fiz o curso e continuei bombeiro. Aí fiquei, até quando eu fiz 22 anos e meio, como eu já era subtenente, eu não tinha como mais galgar nada na época, tinha uns tempos fora, eu contei, falei, agora vamos embora, porque eu vou ficar aqui esperando o quê? Agora, em algum momento você sentiu medo, assim, por ter perdido seu pai nessa profissão? Você pensou assim, eu não quero seguir isso porque eu não quero passar de novo por isso, ou não quero que a minha família passe por isso, ou não? Quanto a isso, não. Medo a gente tem, né? Ninguém, assim como eu, todo mundo tem que ter medo, né? A gente tem que ter um medo, dependendo do que você está fazendo, a hora e tudo, isso é normal. Mas não aquele medo assim, não, vai acontecer com ele, vai acontecer comigo, não. Olha, você é casado, tem filhos? Sou casado, tenho 2 filhos. Então quer dizer que você já entende bem o que é a função de pai. Aí eu te perguntaria, você conseguiria narrar para a gente as experiências que vocês como família tiveram depois da morte do seu pai? Se foi muito difícil ou se foi menos difícil? Como é que foi a vida da família? Aí eu estou falando no geral, né? Se a família continuou, por exemplo, tendo facilidade para comer, porque uma coisa é você ter a figura do pai, porque muita gente está assistindo a gente agora, pode estar passando uma situação parecida como a sua, né? Perdeu o pai, seja por morte ou por uma separação, né? E aí de repente o pai,
eu vejo a família como um tripé, o pai, a mãe e os filhos. Então, você imagina um objeto que tem um tripé, você tira uma perna, vai cair. Né? No caso da sua família, como é que foi a estruturação da sua família ao longo dos anos depois da morte do seu pai? Em termos assim, de dificuldade financeira, por exemplo, realmente foi difícil, porque minha mãe ganhava muito pouco na época, com 5 filhos, né? No caso, 4 e nasceu mais um, 5. E o pai sendo provedor ali, né? Sim. Mesmo, né? Principal. A época a gente não tinha assim, condições quase nenhuma, morávamos, inclusive a casa cedida, que era da minha avó, morávamos lá, e fomos levando aquela vida dali, aqui, os irmãos, minha mãe lutando. Na época também nós pegamos aquelas doenças catapóricas, esse negócio todo, foi uma dificuldade também, porque foi logo após o falecimento dele. Então o que aconteceu? Ali, corre atrás ali, não tinha documento, não tinha nada, até que conseguiu ambulância, que tudo, foi levar para ir para o hospital militar, esse negócio todo. Então isso aí foi uma das dificuldades. Depois foi ajustando as coisas, com aquela dificuldade financeira, mas daqui, quando foi controlando, minha mãe conseguiu, na época que essa Casa Guanabara aí, ela se tornou até outro nome na época, chamava, acho que era Embrava, e ajudou minha mãe durante 5 anos pagando o salário mínimo. Uhum. É onde que... Eu imagino que realmente não deve ser fácil, né? Você lembrar de situações assim. E aí, as suas lágrimas vão me fazer trazer aqui o assunto, né, do qual nós vamos falar com os jovens adultos. Você vai concluir o seu raciocínio, que é exatamente a forma como que as pessoas veem Deus. E aí eu ia te perguntar, né, você pode completar o seu raciocínio, mas já pensando na seguinte pergunta. Você teve uma visão ruim de Deus porque você perdeu o seu pai enquanto criança, adolescente, logo em seguida? Você acha que Deus, por exemplo, porque muita gente culpa a Deus pela perda do pai, sim, porque o pai, ele faz meio que a figura de Deus na vida da gente, né? Assim, se alguém tem um problema com o pai, essa pessoa ela é suscetível a ter problemas com Deus. No seu caso, a morte do seu pai fez com que você tivesse dificuldade de se relacionar com Deus também? Não, nesse caso não, nesse sentido não. Mas eu falei, aí minha mãe começou a receber salário, conseguiu manter, beleza, assim, levando a vida numa boa, conseguiu adquirir uma casa, continuamos a viver. Aí tinha o salário, tá, vamos embora. E aí que foi quando eu fiz meus 18 anos, fiz 20 anos, aí eu resolvi entrar bombeiro. Agora, quanto aí a pergunta de Deus, não nada disso é coisa da vida, acontece com qualquer um. Nós somos seres humanos, estamos sujeitos, o final nosso todo realmente é morte, no final é morte, não tem outro. Nasceu, sabemos que vão voltar para lá, o pó. Né? Esse era até um dos pontos, né, que a gente ia comentar. Pensa, né? Na verdade, a gente ia até comentar sobre isso, a forma que você vê o seu pai, você acaba vendo Deus, né? Sim. Porque Deus é essa figura mesmo, paterna. Né, Léo? Que a gente estava até conversando sobre o que a gente abordar, porque paternidade é muito amplo, né? Mas, normalmente, como você vê seu pai, você acaba vendo Deus. Se você tem um pai, às vezes, carrasco, que você tem alguma resistência, às vezes você tem alguma dificuldade em conseguir enxergar isso em Deus também. Então, mesmo sendo sofrido, sendo jovem, ele tinha um bom relacionamento com o pai dele. Então, sim, acabou que, naturalmente, ele não teve essa resistência até com Deus. É porque o pai já tinha passado ele tinha esse relacionamento, ele tinha essa afinidade de estar junto, né, de pescar junto, então isso viabilizou, certamente, isso facilitou a relação dele com Deus, claro, com certeza. Eu fiquei pensando aqui sobre o tema paternidade, né? Mas a primeira pergunta que a gente pensou foi fazer, o que é ser filho? Porque nós vamos falar sobre paternidade, mas o que é ser filho? Porque para ser pai você tem que ser filho. Isso é uma questão de... Todo mundo é filho, né? Sim. Todo pai é filho, então ele sabe como e qual que é a função, a gente falar a função, né, biblicamente, né, do pai, mas e a função do filho mesmo, né? A função do filho, você pode falar à luz da palavra para a gente? A função do filho é sempre ser obediente aos pais. A Bíblia diz na Efésios, é ser obediente, né? E certamente vai reivindicar aquilo que é inerente ao filho, né? A atenção, a emocional, espiritual, físico. Então, essa função do filho é de ser suprido. Sempre vai ser suprido e vai exigir isso dos pais, com certeza. É natural. Aí, só para apimentar, ele tem que ser obediente ou submisso? A gente diferenciar também, né? Submissão total, a obediência e a submissão. Porque
Se seu pai pede alguma coisa que vá contra os princípios, você sofre a consequência. Você desobedece, sofre as consequências. Como lá no Oriente Muçulmano, ele desobedece, então você não é parte da família mais. Pronto, não é parte da família mais. Ele vai optar por Cristo, então é questão de obediência. Né? Mas sabe que eu fiquei pensando aqui enquanto ele falava, a questão do pai dele, quando tinha falecido tudo, eu vejo o quanto a organização familiar de antigamente, ela faz falta nessa organização familiar, teoricamente, de hoje. Hoje as coisas ficaram um pouco modernas. Claro, existem muitas exceções, minha família é uma exceção, a sua família é uma exceção, a família do Jean, mas eu fico pensando, como isso faz diferença? Você ter um pai presente que, por qualquer que seja a sua personalidade, é um conselheiro, é um amigo, tá com você para todas as coisas. E isso faz muita diferença no que nós temos visto em noticiários ao longo das datas. Agora a gente vê, geralmente, como aconteceu na família desse menino, do Marcelo Pesseguini, que acabou a família inteira sendo morta. Há suspeitas de que foi ele que fez, outros suspeitam de que foi um terceiro, alguma outra pessoa que entrou e matou. Eu fico pensando sobre essa influência positiva, figura paterna e figura materna. Eu até percebi a gratidão enorme que você tem até pela sua mãe, porque num dado momento, acaba fazendo o papel do pai também, mas isso porque tem a figura paterna de marido presente, né? Agora, uma coisa interessante que eu estava pensando com a Michele, é que hoje a questão da igualdade, dos papéis hoje, isso confunde também quem é filho. Né? Essa questão da igualdade hoje da mulher querer assumir esse posicionamento no lar, esses papéis não ficam definidos. O que não acontecia lá atrás, né? Justamente. Porque lá atrás era tudo muito bem definido. Exatamente. Isso complica muito a relação dessa pessoa, desse indivíduo, com a questão de autoridade, até mesmo porque você falando sobre antes os papéis eram bem definidos, de pai e mãe, a família ela era organizada. Hoje a gente não percebe essa organização por conta das diversas influências que a família tem sofrido. E essa questão da família estar sofrendo essas influências, isso fragiliza muito o papel do pai, né? Até porque a mulher vem alcançando um espaço muito grande na sociedade e requerendo essa igualdade de papéis, isso também fragiliza essa paternidade e acaba influenciando até na relação dessa pessoa com Deus. Qual seria o limite desse requerimento feminino? Qual seria o limite assim, adequado que você diria, Michele? Eu penso que, na verdade, não é um limite, é definir de fato quais são os papéis. É isso que está desorganizado. Porque não são iguais. Não são iguais. E as mulheres, elas estão tomando papéis, ficando sobrecarregadas por conta de querer assumir um papel que não é dela. E dentro dos seus respectivos papéis, a atuação é ilimitada, né? É ilimitada. Só que o que está faltando é uma definição clara de papéis. Então, a paternidade, o que é a paternidade? A paternidade, ela é um estado, uma qualidade de ser pai, né? Ou uma relação jurídica, de uma relação, na verdade, de responsabilidade dos pais. E isso tem sido fragilizado demais.